O fechamento temporário da Avenida Levindo Ribeiro do Couto, no centro de Pouso Alegre, mudou a rotina de grande parte da população. A medida foi necessária por conta das obras de construção de um hipermercado próximo à via de acesso. A interdição afetou também os cruzamentos com a Travessa Guido Bosch, Avenida Abreu Lima e Avenida Doutor Lisboa. As alterações no trânsito representam um grande impacto, principalmente para quem utiliza o transporte coletivo. Uma das intervenções diz respeito ao ponto de ônibus que fica na Avenida Interditada. Ele foi transferido temporariamente de local. Amarildo Fernandes, que é gerente da Secretaria de Transporte e Trânsito de Pouso Alegre, faz um balanço dessa primeira semana de intervenções. Olá, Amarildo, bom dia. Como é que tem sido o impacto dessas mudanças? Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, a necessidade se fez pelo seguinte: com a interdição da Avenida Levindo Ribeiro do Couto, ela impactou diretamente, praticamente mais de 70% das linhas de ônibus do transporte público coletivo e, de uma forma geral, do trânsito, também ônibus de fretamento das indústrias. Mais especificamente o transporte coletivo, todas as linhas no sentido do bairro, principalmente os bairros que a gente chama da Zona Sul. Quem não utiliza muito essa região da cidade, certamente não está familiarizado com as alterações. Amarildo, conta pra gente que mudanças foram necessárias serem feitas no trânsito de Pouso Alegre nesses últimos dias. O que acontece? O trajeto, todos os ônibus, a gente sabe que os usuários sabem que eles nascem na Duque de Caxias, no ponto ali do Mercadão. Eles vêm em direção à Praça João Pinheiro, segue pela Avenida Castelo Branco, passa pela Avenida Levindo Ribeiro do Couto, terminal rodoviário e segue pela Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, sentido zona sul da cidade. Então, como ocorreu essa interdição, nós tivemos que mudar. Ao invés dessas linhas irem até a Praça João Pinheiro, nós tivemos que desativar os pontos da Praça João Pinheiro, aquele ponto que nós temos ali na Castelo Branco, mais precisamente de frente ao supermercado ABC, e o ponto da antiga estação, que é na Levindo Ribeiro do Couto. Ou seja, esses ônibus nossos, todos eles hoje, atualmente, eles descem pela Avenida Doutor Lisboa, Praça Senador José Bento, Doutor Lisboa, e fizemos um ponto provisoriamente, que até então está atendendo bem a população, ali na Praça Senador Eduardo Amaral, próximo da Caixa Econômica Federal. Essa obra está sendo executada em um importante trecho da cidade que concentra uma grande movimentação no trânsito. Passado aí os primeiros dias de impacto, como é que está sendo a reação da população? Qual a avaliação que você faz hoje do trânsito? Inicialmente nós tivemos sim alguns desencontros, por mais que a prefeitura se preocupou, a secretaria, a própria empresa Planalto em divulgar, houve sim algumas pessoas que ficaram, confesso para você, meio que perdidos. Nós divulgamos em vários meios de comunicação, procuramos ser cuidadosos, inclusive em colocar comunicados nos abrigos de ônibus de onde foram desativados, mas sempre acaba passando aí um ou outro que não percebe o aviso e ficou esperando o ônibus no ponto, mas hoje já está se normalizando. A notícia, na realidade, ela acaba correndo, né, bastante, com um pouco de velocidade, e essas pessoas já estão informadas, então elas já estão se adaptando. A gente sabe que é uma dificuldade, principalmente para as pessoas idosas que dependem do transporte público, né? Esse entendimento inicialmente, mas graças a Deus está indo bem e diga-se de passagem, uma primeira semana foi muito bem, está caminhando bem. Amarildo, a obra não depende da prefeitura, mas vocês têm informações de quando o trânsito volta à normalidade? Carla, essa previsão eu não tenho condição de estar passando, mas a gente quer contar que seja o mais rápido possível, volte a ser restabelecido a vida normal aí dos pontos, que as pessoas já se acostumaram. Principalmente o impacto maior está sendo aqui na Praça João Pinheiro, onde nós temos uma concentração grande de usuários, sejam idosos, sejam estudantes. Tomara que logo a gente volte ao normal aí a vida. E até que isso ocorra, qual é a orientação para todos que utilizam esses trechos?
Bom, se a pessoa ela quiser ter assim um pouco mais de conforto, principalmente nos horários de pico, seja na parte da manhã, próximo horário de almoço e final de pico, final da tarde, a gente solicita que nessa região as pessoas se direcionem para o terminal da Duque de Caxias, que é lá que iniciam todas as linhas de ônibus sentido centro-bairro. E aqueles que tinham a opção em estar tomando esse ônibus ali na Levindo Ribeiro do Couto se dirigiam ao terminal rodoviário. E 100% dos nossos ônibus, eles entram na rodoviária. Então também é uma boa opção para evitar um transtorno, evitar um desconforto, às vezes uma pessoa idosa, de um ônibus. A gente sabe que num horário desse é bastante concorrido e às vezes pode ocorrer de ter uma lotação assim um pouco acima do normal. Amarildo, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. Obrigado, e eu que agradeço, e vamos acreditar que logo vai voltar ao normal as condições aí. Agradeço vocês. Um abraço.